Salve, salve, galera. Eita, tá bugado aqui, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Buga não, buga não. É, galera, gravando mais um vídeo aqui. Hoje eu vou ensinar um bug. Ô, Alok, deixa eu baixar um pouquinho aqui, galera. Porque tá um sacrifício de... O Alok aqui falando, né? Vocês viram o vídeo aí, o dos vídeos aí que eu postei, né? Então, hoje eu vou trazer um vídeo de bug. Você tá vendo, tô 49 diamantes. Eu não carreguei diamante. Mano, eu tava platina 3, mano. Tava platina 3. Aqui, eu tava platina 3, ó. Tava platina 3. E eu tô platina 2, meu querido. Tô quase descendo. Tava bem aqui, ó. Tô clicando aqui, ó. Tava bem aqui, quase platina 3, né? Vai lá, ó, galera. Mostrando aqui que eu tô mestre 12. Eu tava mestre 4 quando eu mostrei lá, hein. Galera, mostrando aqui, né. Volto aqui no vídeo. Eu vou ensinar pra vocês um bug. Só vocês pegar diamante. Galera, ó. Eu não vou fazer na classe porque, ó, vou começar uma partida aqui. Olha o que tá acontecendo. Olha o que tá acontecendo que eu vou clássico. Olha o que tá acontecendo. Eu não vou dar corte. Eu não vou dar corte, ó. Não vou dar corte falando que não é mentira, mano. Não, só tá vindo bot, mano. Meu Deus do céu. Demora lá. Demora. Ó, vou tentar de novo. Comecei a partida de novo. Deixa eu ver, vai. Meu Deus, não vai ter corte nenhum aqui. Mano, porque fica demorando. Eu tenho. Olha, fui, aleluia. Ó, só vim bot, mano. Só vim bot. Que horas aqui? Já é dia. Já é dia 2, nem vi. Hoje eu tô um bobinho aqui. Bora ver aqui, ó. Na partida aqui, ó. Eu não vou jogar com vocês. Eu só vou ensinar um bug só pra vocês juntar 300. Ó, jogar aqui, ó. Ó, vou ensinar um bug aqui logo. Você vir um e pega. Só que não funciona porque tem um montão de boot, né? Aqui, galera, ó. Eu tô em primeiro lá, ó, que legal. Tá vindo bot. Tá vindo só bot, filho. Aí não tem como fazer. Então, eu só tô fazendo na ranqueada mesmo. Então, bora lá na ranqueada, tá bom? Não vai ter corte nenhum aqui, tá bom? Não vai ter corte não. Galera, amanhã eu vou trazer um bug. É só... Tem uns negócios aqui, ó. Mapa, calma aí. Eu vou ensinar com o Kai. Só o mapa bermuda. Só o mapa bermuda. Então, bora aqui, ó. Ranqueada. Ranqueada aqui, ó. Vou dar aqui. Fala, galera, eu voltei aqui, tinha uma mulher e uma menina ali brigando, né? Então, por isso que eu pausei aqui. Agora eu vou começar a partida aqui, ó. Vou ensinar um bug, meu parceiro. Eu já vou falando aqui como é o bug, galera. Vai jogar um presente lá de jogar diamante, né? Vai jogar um presente lá. Você espera, antes era só 2. Você esperava aí 2 e pegava 2 diamantes. Não é toda hora que você vai pegar diamante, não é toda hora. Você tem que esperar um pegar, depois você pega. Vou ensinar aqui, ó, e depois você tem que quitar, né? Vai perder só 3 pontinhos, né? Bora aqui, bora esperar os caras jogar aqui, né? Na moral, né? Tô com o fone, aí, jogaram, ó. Foi um. O Zé Loki, ó. Ó, não foi. Tem outro lá. Tem que esperar, foi um. Não foi, pô, aí é sacanagem, meu parceiro. É sacanagem, meu parceiro. Ó, já foi um, ó. Espera um. Vai, viu? Foi diamante. Espera um. Vai. Aí não foi. Foi o terceiro. Meu Deus, tá uma trocação aqui. Bora quitar aqui agora, né? Sem corte aqui. Vou dar... Galera, eu vou dar um... Vou dar aqui uma aceleradinha aqui. Aí depois eu volto com vocês quando... Ah, já tô com 50 diamantes. Eu já estou aqui, tá bom? Então vou dar uma aceleradinha aí, tá bom? Então, falou, vou dar uma aceleradinha. E é só botar a cara rajada, matei. Nego 360, perfeito. Nega é só capa, não miro no peito. Eu sempre ruxo nesse tiroteio. No X dos cria, você não aguenta. Ruxei na tua cara de MP40. 2K na mochila, camisa sangrenta. Só tiro na cara e se espela, não peito. Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir. Atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit. Nem ativa no Alok, ele vai conseguir. Batista no teu capa, sua vida por um clique. Nego busca até de longe, garante é fácil. Tão me chamando de sniper, pica atirador de elite. Nego busca até de longe, CVB lá skin. Movimentação insana, rápido igual Bruno Henrique. Cê senta fudido, cê cai na savana. Só tem leão pra surfar no teu loot. Eu tô subindo 3 capas de fama. É o anjo
angelical que eu uso no boot. Cê tá fudido, cê cai na savana. Só tem leão pra surfar no teu loot. Eu tô subindo 3 capas de fama. É o angelical que eu uso no boot. Rambo dispara e fura teu colete. É o Igor X da skin roxa azul. Miro na cara, estoura o capacete. Cê é pro player, mas parece boot. Rambo dispara e fura teu colete. É o Igor X da skin roxa azul. Miro na cara, estoura o capacete. Cê é pro player, mas parece boot. E é só botar a cara rajada, matei. Nego 360 perfeito. Nega só capa, não miro no peito. Eu sempre ruxo nesse tiroteio. No X dos cria, você não aguenta. Ruxei na tua cara de MP40. 2K na mochila, camisa sangrenta. Só tiro na cara e se espela, não tem. Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir. Atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit. Nem ativa no Alok, ele vai conseguir. Batista no teu capa, sua vida por um clique. Nego busca até de longe, garante é fácil. Tão me chamando de sniper, pica atirador de elite. Nego busca até de longe, CDB na skin. Movimentação insana, rápido igual Bruno Henrique. Cê tá fudido, cê cai na savana. Só tem leão pra surfar no teu loot. Eu tô subindo 3 capas de fama. É o angelical que eu uso no boot. Cê tá fudido, cê cai na savana. Só tem leão pra surfar no teu loot. Eu tô subindo 3 capas de fama. É o angelical que eu uso no boot. Rambo dispara e fura teu colete. Fala galera, voltei aqui, mano, ó. Já, ó, olha como se fala, meu porcento de bateria aí, ó. 10%, mano. Quando comecei a gravar tava 30 ou 29, sei não, mano. Olha o quanto de diamante, já tô com 101 diamante, mano. Você fala, carregou diamante, carreguei diamante. Mano, vou mostrar aqui mais uma vez, velho. Eu não expliquei tão direito lá no começo do vídeo. Mano, eu vou divulgar o canal do meu primo, mano. Se inscreve no canal do meu primo lá, ele vai postar mais vídeos. Ele postou 2 vídeos, eu acho, né? Só sei que o vídeo dele ficou top, só ele podia tirar um som o som do jogo também, mano. Ia ficar top a música, mano. Então bora aqui, ó. Vou ensinar de novo pra vocês. Tô com 101 diamante, mano. Tô com 101, tá bom? Tô com 101. Bora aqui, ó. Mano, melhor vocês ficar correndo, não fica parado porque eu tô correndo de toda hora. Ai, tô soluçando. Você ficar correndo assim em volta. Você vê aqui, ó, já corre direto. Você tem, ó, galera. Se tacar, você não pode ter o primeiro, nem você não pode ter o primeiro nem o terceiro, tá bom? Nem o primeiro, nem o terceiro, nem o quarto. Você tem o seu segundo pegar, porque sempre no segundo sempre pega. Eu vou quitar aqui de novo. Mano, eu antes eu tava platina 2, eu lembro. E já tô quase descendo para o 4, mano. Eu tô com 101 de novo, vou testar aqui de novo pra vocês, ó. Pra ver que eu não tô mentindo, né? Eu não tô mentindo, funciona, mano. Tomara que vocês gostem desse conteúdo aqui que eu trouxe. Tomara que vocês gostem, tá bom? Tomara que vocês gostem, tá bom? Então eu descobri esse bug sozinho, mano. Porque tá toda hora pegando diamante, eu vou conseguir quantos diamante, né? Eu tinha 49 diamantes ou 50, não sei, mano. E eu jogo. Ih, que impressionante. Ó, jogaram aqui, ó. Segundo. Ah, não foi, eu fui o terceiro. Você tem que ser o primeiro, galera, pegar. Você tem que ser o primeiro. Você tem que ser o primeiro, não, o segundo pegar. Eu fui o terceiro, olha lá, ó, jogou. Jogou um diamante, fui o segundo. Pegou um diamante de novo, viu? Ó, pegou. Aqui eu fui o primeiro, ó. Lá, ó, foi um lá, segundo. Ah, pô, aí tá, era, né? Bora subir aqui em cima. Meu jogo tá travando. Eita, caí aqui embaixo. Ah, não. Faz comigo não, senhor. Ah, vou quitar também, né? Vou quitar aqui com o diamante eu peguei, né? Naquela brincadeira ali. Galera, tomara que vocês gostem aí. Eu deixei um vídeo um pouquinho mais rápido aí. Eu deixei igual um flash aí. Tá bom? Deixei igual um flash aí. Mano, foi assim que eu peguei a Loki. Foi assim que eu peguei a Loki. Mano. Junto até 399. Vamos ver quantos Loki tem aqui. Ah, não dá pra ver. Eu já comprei a Loki, sei sim, mano. A moral, aí não. Aí não, velho. Eu junto pra comprar qual personagem, galera? Meu Deus. Aí, tem gente falando que me desculpa aí, tá bom? Mano, tem como pegar umas coisas aqui. Acho que eu vou juntar, galera, pra pegar o peitoral do Tuzinho. Eu junto pra pegar o peitoral do Tuzinho, galera. Ou eu junto pra pegar essa camisa Tecué, mano. Porque eu gosto muito dessa camisa. Ih, cadê? Oxi, eu já passei?
Aqui, ó, blusa até cueca. Mano, eu gosto muito dessa blusa aqui, mano. Eu gosto muito. Então, melhor vocês juntar aí. Melhor vocês juntar aí diamante. Fica top, tá bom? Já tô com 103 aqui, mano. Então, se você gostou desse conteúdo aí, deixa um like. Eu vou divulgar o canal do meu primitivo. Vou deixar uma inscrição aí, tá bom? Tomara que vocês consigam pegar muito diamante, mano. Comenta aí. Comenta aí se você pegou quantos diamantes nessa brincadeira aí que eu fiz, mano. Olha, mano. Ó, lembrando bem. Esse bug não vai funcionar toda hora. Não vai funcionar toda hora. Você vai pegar toda hora diamante. Fiz isso quando você vai pegar 2 ou 3 ou 10 de cara. Mano, 10 de cara, mano. Aí não tem como. Só tem como. Ou 5 de cara, né? Mano. Aqui. Ó. Eu vou explicar direitinho. Vou explicar ali direitinho, ó. Se um cara tacou. Aí vem. Você tem que deixar um pegar. Aí você pega. Você pega o. Depois você pega. Espera um cara pegar e depois você entra e já pega. Aí você já pega 2 diamantes, 1 diamante, 5 diamantes de cara, né? Então é assim, é seguida. Então, já tô com 100 diamantes, né? Eu vou começar a juntar mais aí. Eu tô com 9% de bateria. Eu vou deixar carregando aqui um pouco, tá bom? Pra mim pegar mais diamante. E meu primo tá jogando, tem que fazer missão pra ele, né? Eu tô ajudando ele a fazer a missão do passe, né? Porque ele me ajudou a completar o passe, né? Ele que me ajudou a completar o passe. Então, ele aqui que você vai seguir o canal dele também, né? Ó, galera, lembrando, segue o canal dele, mano. É muito top, tá bom? Então, bora lá. Deixa um like também, né? Então, eu quero duvido vocês deixar um like com a ponta no nariz aí, tá bom? Se você conseguiu deixar na ponta do nariz, comenta aí. Consegui, tá bom? Então é isso, falhou. Tchau, rapaziada. Tomara que você consiga pegar muito diamante. Falhou!